a mais esse encontro de leitura, de reflexão do livro Um Curso em Milagres. É muito gostoso ter você aqui para esse momento. E nessa leitura, então, a gente vai continuar uma leitura que está no Manual dos Professores, para quem tem o livro. É a parte que ele fala das características, quais são as características dos professores de Deus. É o número 4, né? E já tem um vídeo, né, no IGTV, falando sobre a confiança e lendo a introdução dessas características do professor de Deus. E hoje eu senti da gente ler uma parte do desenvolvimento da confiança, que é um ponto muito importante, assim, muito fundamental para o treino mental, para quem quer realmente treinar a mente para acessar esse estado de amor. Então, o Manual dos Professores, o desenvolvimento da confiança. Acho que... não, tá. Gente, assim, inspirada. Achei que valia a gente ler um pouquinho sobre confiança, mas já tá no outro vídeo e, enfim, também acho que já dá pra gente vir daqui mesmo. Então ele fala assim, sobre o desenvolvimento da confiança, né? A gente vai aprendendo mesmo a desenvolver a confiança nesse lugar da mente corrigido, nesse lugar da mente que é são, né? Que pode orientar a gente, que pode guiar a gente no dia a dia, para que a gente possa acessar estados mentais de mais calma, de mais amor, de mais alegria. Então ele fala assim, em primeiro lugar, eles, os professores de Deus, né? Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Tem alguém aí nesse período do desfazer? Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós. E inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano, algumas vezes, pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Essas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. Então, olha que importante, gente. Aqui ele está falando do primeiro estágio, né, do desenvolvimento da confiança, da gente aprender a confiar, né, no Espírito Santo, nesse professor interno, nessa guiança. Ele está falando que, em primeiro lugar, a gente vai ter que passar por esse período de desfazer. E que, normalmente, a gente experimenta esse desfazer de uma forma dolorosa, mas isso não precisa ser assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós inicialmente. É raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Então, assim, acho que é muito importante a gente lembrar disso, né? Que quando você experimenta qualquer sensação de perda, qualquer sensação de desconstrução na sua vida, você está só reconhecendo que aquilo que antes era tão caro e tão importante para você não tem tanto valor quanto parecia ter. E é isso que ele fala, que a gente tem que aprender
reconhecer que essas mudanças são úteis, são importantes para você, são importantes para o seu caminho. Então, parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Como é possível que a ausência de valor seja percebida, a não ser que a pessoa esteja em uma posição na qual não possa deixar de ver as coisas sob uma luz diferente? Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Então, e assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parece ser circunstâncias externas. Essas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. Eu acho que nessa parte aqui tem uma lição muito rica, muito importante para a gente. Sobre esse desenvolvimento da confiança mesmo, assim, do quanto a gente vai ter que aprender a ser mais molinho com as mudanças, sabe, que acontecem. E eu acho que esse período especificamente que a gente está vivendo está trazendo muitas mudanças, e quanto mais a gente resiste a elas, quanto mais a gente tenta se apegar, né, a padrões passados que não são mais úteis, mais a gente se desalinha, né, desse fluxo interno aí do amor, da confiança. Mas a gente se desalinha da guiança interna do Espírito Santo, né? Do amor. Não é o capítulo, a gente está no Manual dos Professores, gente. Manual dos Professores, no número 4, quais são as características dos professores de Deus. A gente está lendo sobre o desenvolvimento da confiança. E acho que a gente vai ficar no primeiro estágio hoje, que é esse do desfazer. E acho que eu queria contar, eu tô sentindo de contar um pouquinho para vocês como foi o meu desfazer, né? Quando eu conheci o livro, acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas vale reforçar. Eu tive muita resistência ao livro no início, porque eu estudava muitas outras coisas, eu tinha feito muitos cursos, enfim. E na época eu estava muito dedicada a uma ferramenta específica. E aí eu li o livro e falava, não entendo, criava algumas resistências, enfim. Só que tinha uma parte da minha mente que sabia que aquilo, que o livro estava me trazendo coisas importantes, sabe? E que eram verdadeiras. Tinha uma parte que sabia disso. E quanto mais eu me abria, eu ficava namorando o livro, né? Li uma parte, estudava um pedacinho, estudava outro. Só que quanto mais eu me abria, mais a minha vida era desconstruída, assim. E no início me deu um desespero, que eu falei, pera, eu tô estudando isso aqui, não é pra eu me conectar com amor? Como assim? Né? Eu tô perdendo meu emprego, na época, assim, tudo meu foi desconstruído. Eu morava em São Paulo, sozinha, num apartamento, tinha meu carro, tinha meu emprego, tinha meu salário, tava no auge da minha carreira. E aí quando eu descobri isso, tudo começou a desconstruir, assim, na minha frente, sabe? Em uma semana, assim, meu emprego que eu tinha na época perdeu o sentido. Olha a Kai falando em São Paulo, a Kai é minha parceira dessa época, né, meu amor? Que gostoso que você tá aí. Então, assim, isso acompanhou de perto essa desconstrução, né, amor? Então, assim, em uma semana, meu emprego perdeu o sentido, meu carro estragou, não tinha dinheiro para consertar. Aí eu tive que entregar, né, vender o carro. Que mais que aconteceu? Claro, aí como eu senti de sair do emprego, eu fiquei sem casa em São Paulo e não sentia de voltar para BH.
foi um caos, assim, um caos. Quer dizer, eu experimentava como um caos, porque não era, na verdade, era um desfazer, era um presente muito profundo, sabe? O que ele fala aqui, em primeiro lugar, tens que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Então, assim, eu tava escolhendo passar por isso de uma forma dolorosa, né? Só que não precisa ser, né? Então, eu senti de compartilhar isso, porque eu sei, gente, que quando a gente topa esse caminho do amor, né, parece que a gente idealiza muito, a gente imagina muitas coisas e acha que vai ser tudo perfeito, tudo lindo, e na verdade né? Quando a gente vai se aprofundando nessa cura da mente, você vai vendo que realmente tudo isso é pra gente viver o sonho feliz, que é o que o livro fala, né? Só que esses períodos de desconstrução, por causa do apego que o ego tem a essas coisas, parecem muito doloridos, assim, parecem muito sofridos, só que é bom, sabe? É o que ele tá falando, a gente precisa lembrar que é útil. E assim, o plano, algumas vezes, pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Essas mudanças são sempre úteis. Ele tá lembrando a gente que é útil para você, é útil para o seu caminho. Se você tá passando por qualquer período de desfazer na sua vida, seja como eu, né, desfazer de uma carreira, e minha carreira na época era no mundo corporativo, eu cheguei a trabalhar em várias áreas, eu vi que alguém que perguntou, trabalhei com vendas, trabalhei com e-commerce, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com eventos, trabalhei em associações de empresas, fiz muita coisa. Então não importa se você está sentindo que é a sua carreira que está se desfazendo, eu acho que essa fase, né, que a gente está de pandemia está realmente desfazendo muitas estruturas antigas que não cabem mais nesse mundo, né? Só que ao mesmo tempo isso é útil, isso é importante. Se a gente quer viver num mundo melhor, essas estruturas antigas que fazem parte desse mundo antigo, dessa mentalidade antiga, precisam ser desfeitas, né? E isso começa sim com essa desconstrução, né, das carreiras, dos trabalhos. Só que isso não precisa ser doloroso. Ele tá lembrando a gente aqui. E como que a gente faz com que não seja doloroso, né? Isso é a escolha pelo amor. É olhando realmente como uma oportunidade de se reinventar, né? Depois, quando eu fui entender isso, eu vi que era um chamado profundo para eu olhar para o que realmente tem valor, sabe? Porque eu valorizava muito a minha carreira, eu valorizava muito dinheiro, eu valorizava muito o sucesso na época, eu valorizava muito a minha independência financeira, valorizava muito morar em São Paulo, valorizava muito ter o meu carro, valorizava muito ter o meu apartamento, morar sozinha. E tinha um tanto de coisa que eu valorizava e que hoje eu olho e realmente não tem nenhum valor pra mim. Porque isso tudo foi me mostrando o que realmente tem valor, né? Acá é isso, desconstruir, desapegar para abrir caminho para o novo e o melhor. Isso, por mais difícil que isso possa parecer, gente, porque eu sei que quando a gente está dentro da situação, parece muito difícil, parece muito doloroso, parece que não vai ter um amanhã, né? Só que se você confia, se você consegue ultrapassar isso e realmente confiar que é útil, que é importante para o seu caminho que essa desconstrução aconteça, que é importante para o mundo que isso aconteça, nossa, abre portais assim de consciência e de oportunidades, de criatividade, né? Quando isso tudo desconstruiu na minha vida, eu tive que aprender a ser mais criativa. Eu tive que aprender, foi um chamado para eu despertar essa criatividade. Então, sei lá, se é a sua carreira, seu emprego que está se desfazendo agora, por exemplo, pode ser uma oportunidade, um chamado para você despertar o seu lado criativo. Se são seus relacionamentos, pode ser um chamado para você treinar mais a paciência, a alegria, ser mais amoroso, mais presente, mais cuidadoso. Se é, sei lá, a sua saúde, que parece estar seu corpo, sei lá, parece estar se desfazendo, pode ser realmente um chamado profundo para
para você se reconectar com a sua vida interna, talvez, sabe? Com Deus, com algo maior, né? Quantas pessoas, depois de passarem por um desfazer grande, um câncer, um acidente, uma experiência de quase morte, sei lá, não renascem para a vida, né? Não se reconectam com Deus. Então, assim, por trás de todo desfazer tem essa porta para o céu, é fato. Fato. Todo desfazer, tá só fazendo isso aqui que ele falou, vou ler de novo. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós. E inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Então é isso, isso está te mostrando que isso não tem o valor que parecia ter. Não é tão importante quanto parece, sabe? Eu lembro, tá vindo muito na minha mente essa situação, gente. Eu lembro até hoje quando eu tinha um carro, era um carro muito... Eu gostava desse carro. Quando eu mudei de BH para São Paulo, eu fui nele, enfiei minhas coisas no carro e fui dirigindo, assim, nossa, amava o carro. E eu conversava com o carro. É sério, gente. Foi meu primeiro carro que eu comprei, quer dizer, depois meu pai me ajudou, enfim. Mas eu amava o carro. E aí, beleza, eu era muito apegada ao carro e eu tinha a sensação de independência, de poder. A Cacá e o Fit, você lembra, amiga? Aí, gente, eu tive um chamado profundo, várias crises depressivas no meio disso. Hoje eu sei que era depressão e tal, mas na época eu não sabia. E eu tive um chamado muito profundo, eu tive uma crise de cólica renal, um burnout, assim, e pedi demissão. De um dia pro outro, eu saí de um salário de mais de 20 mil para zero. E, assim, por isso, não precisa ser doloroso. Eu fiz uma escolha por ser muito doloroso. Acho que todo o trabalho na frequência do amor é para encurtar o caminho para quem tá sentindo esse chamado, para que não precisa ser assim, sabe? Não precisa mesmo. Enfim, aí pedi demissão e aquela confusão e tal, não sabia, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Não tinha a menor ideia. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de um curso com Tony Robbins, tinha gastado meu dinheiro todo lá, porque eu ganhava super bem, mas eu gastava tudo em curso, em retiro, essas coisas. E aí, o meu carro estragou, esse carro que eu gostava tanto, e o conserto estragou o motor. Era tipo assim, sei lá, muito caro, muito caro. E aí, claro que eu não tinha como pagar, porque eu também não, eu cheguei várias vezes a pensar, nossa, então eu vou arrumar outro emprego, vou arrumar outra coisa, porque eu era muito boa do que eu fazia na época. Eu sabia que eu podia ganhar a mesma coisa ou até mais e tudo mais. Só que eu vi que não era uma opção pro meu coração, que se eu fosse voltar, eu ia voltar para aquele mesmo estado, né, depressivo, sem sentido na vida. Enfim, e eu fiz aí eu falei, não quero, não é isso que eu quero, acho que eu prefiro ser livre do que realmente voltar para aquilo que eu me sentia presa e sufocada naquela minha rotina. E aí eu liguei pro meu pai, ele falou, tá, vou mandar um guincho buscar aí, né, de São Paulo pra Minas, que a gente tenta mandar arrumar aqui, deve ser mais barato, sei lá. Gente, eu lembro até hoje da cena do carro subindo no guincho. Eu até tirei foto dessa cena. Era como a sensação que eu tinha, olha a dramática que eu era na época, viu? Vocês olham assim, agora eu acho que é só assim, tem muito treino por trás disso. Eu lembro eu olhando pro carro no guincho. A sensação era de que era um pedaço de mim indo embora. Muito, olha só, gente, tanto a gente é apegado às coisas, né? De tanto significado que eu dei pra aquilo, né? Nossa, mas eu chorava, assim, muito doido. Enfim, então eu senti de contar isso. Porque é o que ele tá falando aqui, né? Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós inicialmente. É raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Então eu tive que olhar para aquilo tudo, eu tive que questionar todo o valor que eu dei para aquilo. E assim, foi incrível que eu descobri depois, assim, sabe? Incrível. Tanto que quem é meu aluno, já fez algum workshop, alguma coisa comigo, sabe o quanto
caso que eu tenho de Uber. Porque desde então, hoje é uma escolha mesmo não ter carro, né? Não tenho mais desde então, e assim, minha vida mudou completamente, eu passei a valorizar mais os relacionamentos, o Uber tava começando na época, então assim, vários casos de iluminação da minha mente mesmo, de cura da mente aconteceram no Uber, sabe? Então assim, fazia parte do plano e foi incrível, só que realmente, quanto mais apegado a gente é a uma coisa, quanto mais significado você dá para aquilo, mais vai parecer doloroso. Só que ele tá lembrando a gente que não precisa ser assim. Foi o que eu falei no início, né? A gente vai aprendendo a ser mais maleável nessas mudanças com o que tem que acontecer. A Letícia, tô adorando ouvir essa história, que bom! Eduardo, o que é importante pra você agora? Me emociona pensar nisso. Mas nada pra mim é tão importante agora quanto a minha paz. Sabe, a paz, a alegria e o amor passaram a ser as minhas prioridades. Mas me emociona muito porque, sim, gente, é um super desfazer, sabe? Você vai ter essa sensação de que as coisas estão sendo tiradas de você. Só que o que você ganha em troco disso é paz, sabe? Alegria, leveza. Isso não tem preço, isso você não pode encontrar em nada no mundo. Não significa que você não vai ter as coisas do mundo, sabe? Vai, e é um lugar muito abundante. Não é que você vai ficar sem nada, desfazer, pronto, perdi tudo. Não, gente. A carreira que eu tinha, que era tão vazia, olha só o que eu faço hoje. Eu nunca me imaginei trabalhando com o que eu trabalho hoje. Nem parece trabalho pra mim, sabe? E na minha mente de Paulinha não tinha esse plano, sabe? Eu queria ser uma super executiva, uma super empresária, sucesso, ter muito dinheiro. Queria outras coisas e eu não trocaria nada disso pelo que eu tenho hoje, só nada. Porque eu sei que é uma construção interna, sabe? Mas obrigada pela sua pergunta, Eduardo. Foi muito gostoso olhar pra isso aqui. Vou ficar por aqui hoje nesse período do desfazer, que eu acho que tá bem contextualizado, né? Tem muita gente mesmo sendo convidado para esse período do desfazer e acho que é importante a gente trazer essa lembrança de que esse período do desfazer, de novo, não importa o que está sendo desfeito na sua vida, não precisa ser doloroso. É um chamado profundo para te conectar com quem você realmente é, para te conectar com Deus. Então entrega sem medo seus apegos, confia de que o que tiver acontecendo com você é útil para o seu caminho, e fique atenta, né, ao que isso está te trazendo, aos reais aprendizados disso. Como eu falei, pode ser que seja um convite para despertar a sua criatividade, pode ser que seja um convite para reinventar uma relação, pode ser que seja um convite para se reconectar com a sua fé, né? Não importa a forma que isso tenha para você. Enfim, fique atento ao que esse desfazer tá te convidando. Não fica focado no desfazer, não, sabe? Entrega esse desfazer e pede para que fique claro para você qual que é o propósito desse desfazer, por que isso está se desfazendo, o que isso está querendo te mostrar. Que aí você vai acelerar o seu processo e evitar muita dor, evitar muito sofrimento.